Olá, Carmo. Hoje é dia 26 de maio de 2026 e estamos aqui para fazer uma entrevista que vai estar dentro das entrevistas Que País é Este? Se calhar então vamos começar pela pergunta do costume, que é se tu fosses o Moisés, qual é que era o mandamento que tinhas para o mundo hoje em dia? Tá. Olá, Miguel, obrigada. Olha, claro que esta questão fez-me pensar um bocadinho. Em vez de. Gostaria de talvez responder a dois níveis. É difícil, pronto. Em vez do Moisés, por exemplo, identificar-me com um pequeno deus doméstico à maneira dos romanos, ou aqueles deuses familiares, os manes, trazer lá por casa. Um deus que em sonhos superasse a pessoa durante a noite, pratica a delicadeza. Esta seria, digamos, uma sugestão, praticar a delicadeza. Não é uma coisa menor, porque as pessoas podem pensar, praticar a delicadeza. É porque a delicadeza tem duas vertentes, não é? Tem um aspecto ético e tem uma linha estética, não é? É impossível praticar a delicadeza, a verdadeira delicadeza, sem haver uma identificação e um respeito pelo outro. E depois há um lado mais estético, porque há uma estética no comportamento. Nós temos evoluído ao longo dos séculos nesse sentido e portanto, praticar a delicadeza seria aquele pequeno mandamento cotidiano que nos devia assistir e que faz tanta falta. E depois há, em relação a Moisés, enfim, conhecemos os mandamentos, não é? As escrituras dos mandamentos. Sim, é o Antigo Testamento, é um Deus ainda muito narcísico, muito primitivo, mas o quinto mandamento devia ser o primeiro. E é um mandamento que foi criado à medida que os homens se foram organizando, e é aquele que garante a possibilidade de nós termos grupos, a sociedade, de estarmos aqui, que é não matarás. Não é? Portanto, não há possibilidade de cultura, de civilização, sem esse interdito, e que nós vemos sempre que está sempre a ser, ainda agora, não é? Todos os dias abrimos a televisão e assistimos a genocídio. Esse é o grande mandamento que cria um interdito, que possibilita, está antes do interdito do incesto, que cria a história, o suceder das gerações, etc. Mas o grande interdito é esse: não matarás. E porquê é que tu achas que as civilizações e o homem cresceram sempre a aprender entre duas coisas? O exercício da força, ou seja, através do nosso corpo ou de utensílios de guerra que nós fomos criando, vamos utilizando para subjugar o próximo, e as civilizações também evoluem, se calhar é por aí é que evoluem mesmo, na capacidade de nós relacionarmos com os outros, de interagirmos e de fazermos coisas em conjunto. Do ponto de vista psicológico, como é que tu vês isto? Não sei se percebi bem, quer dizer, obviamente que há uma pulsão ao domínio, há uma pulsão ao poder, uma pulsão de controle e de poder, que de resto assiste-nos a todos nós. As crianças têm uma fase muito omnipotente, não é? Que nós toleramos e que conseguimos negociar e fazer com que elas se identifiquem com um comportamento mais social, não é? E, enfim, mas hoje em dia cada vez se fala mais do bullying a todos os níveis, não é? É uma forma de violência terrível entre crianças, entre adolescentes. Portanto, há realmente um movimento destrutivo que tem a ver com poder e controle. Que há poder e poder também. Este poder de controle
que é nefasto e que está provavelmente na origem também das guerras, dos confrontos, da conflitualidade beligerante, não é? Eu nasci a seguir à guerra e lembro-me, era miúda, mas não percebia muito bem, mas lembro do meu pai dizer que sorte vocês vão viver, a vossa vida vai ser um tempo de paz. Não é? Havia a Carta das Nações, respeitava-se as fronteiras, etc. Mas logo na minha juventude, no meu tempo de faculdade, a minha geração foi para a guerra. Os amigos, os namorados, etc. Havia algumas pessoas mais informadas e com possibilidades que iam embora. Mas sempre houve bolsas de guerra, sempre houve problemas de domínio, de fronteiras, de controle. Portanto, há qualquer coisa na natureza humana, há uma dialética. Nós da psicanálise falamos muito numa espécie de dialética entre o Eros e Thanatos, entre as forças ligadas à pulsão de vida, que eu acredito profundamente, não é? Porque a vida acaba por vencer, não é? Mesmo com essa ameaça nova, quer dizer, agora está uma palavra nova, que é o ecocídio, não é? Para mim é uma palavra nova. Portanto, nós estamos a ser confrontados até com a destruição do nosso próprio meio, natureza. Portanto, há esta dialética entre uma pulsão de vida e uma pulsão de destruição ou de morte, não é? E é um bocado misterioso, quer dizer, isto é um bocado misterioso. Apesar de tudo, quer dizer, desde as cavernas até agora, eu acredito muito que há uma evolução, não é? Uma evolução na nossa humanidade, da responsabilidade pelos outros, do cuidar, do salvar, que é uma coisa moderna, digamos, não é? Os direitos do homem, as cartas das igualdades, enfim, por aí fora, não é? Mesmo as religiões, algumas, eu sou completamente ateia, visceralmente ateia, mas interessei-me sempre imenso, sempre que pude, fiz cadeiras de teologia, história do cristianismo, com uma pessoa absolutamente fantástica, que morreu muito cedo, o padre Honorato Rosa. E o cristianismo trouxe consigo uma coisa que eu admiro imenso, quer dizer, é uma coisa completamente nova. O padre Manuel Antunes, que também foi meu professor na faculdade e era uma pessoa fantástica, extraordinária, falava de uma espécie de criação de um homem novo. E este homem novo porquê? Porque, ultrapassados os politeísmos, não é? É uma região monoteísta, e perante Deus todos são filhos iguais. Isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa que é inimaginável na antiguidade. Portanto, uma espécie de uma grande democracia metafísica, mas que depois sabemos que não correu assim tão bem ao longo da história. Mas esta ideia inicial de que somos todos iguais é completamente nova. Que somos, pronto, pois, que à partida temos os mesmos direitos, que somos todos filhos de Deus, não é? Vimos todos do mesmo sítio, da mesma origem. Isto é novo. E já agora que entramos por aqui... Não, está ótimo. Já agora que entramos por aqui, vamos falar um bocadinho sobre como é que as pessoas se desenvolvem ideologicamente. Se tu achas que é uma coisa que vem mais dos livros, do pensamento, dos livros que nós lemos, do pensamento que nós vamos desenvolvendo dentro de nós, ou se nós vamos moldando, escolhendo este livro e não aquele, e olhando para um livro desta maneira ou daquela, em função de quando nós éramos crianças, se é uma coisa que vem lá de trás, porque o que eu noto imenso, se tu vires, as pessoas defendem a sua ideologia normalmente quase de uma maneira como se defende um clube de futebol. Defendem a sua ideologia, quase de uma maneira, da mesma maneira que se defende um clube de futebol. Ou seja, põe-se toda a nossa racionalidade ao serviço de uma ideia em que nós acreditamos. E o que me parece, mas não sei se isto é verdade ou não, é que esta ideia vem muito mais
é criada muito mais através das relações emocionais que se calhar nós temos quando somos novos, da relação com os nossos pais. Não sei, mas tu é que és psicanalista, deves saber mais, deves perceber melhor como é que estas coisas se vão formando. A nossa vida é um rio onde se vão juntando muitos afluentes, não é? Obviamente que a infância é um lastro, mas nós estamos sempre a ser expostos a ideias e a relações novas. O problema é que algumas pessoas podem se organizar na vida, ou, eventualmente, de uma maneira fanática, mas para mim o fanatismo são formas de doença, é uma forma de doença. Há um psicanalista que lhe deu que definiu os fanatismos ou a ideologia do grupo, quando é uma ideologia fechada de oposição, eu é que penso, eu é que sei, eu é que tenho, eu é que não sei o quê, como uma forma de claustro. Essas pessoas estão perdidas, digamos, segundo ele, para a beleza do mundo. Não é? Estão privadas da beleza do mundo. Portanto, há uma secura, há uma desafetivação. Mas eu acho que a infância, os franceses têm uma canção muito antiga que diz "On ne guérit pas de son enfance". Eu acho que a infância, transportamos a nossa infância, mas não são só os pais, mais tarde descobrimos, vamos fazendo identificações, vamos fazendo escolhas, vamos tendo amores e desamores, paixões por ideias, por livros, por arte, e tudo isso vai criando em nós, há uma espécie de sedimentação, não é? O que é importante é estar sempre aberto, parece-me a mim, é uma espécie de revelação, quer dizer, estar aberto a uma coisa nova, não ser reativa, tá? A palavra reacionário, não é? Portanto, as pessoas que reagem a tudo o que é diferente, a tudo o que é novo, que têm horror ao diferente. Que não sabem ouvir. Sim. Diz? Que não sabem ouvir, que não sabem ouvir, não estão disponíveis que não para sabem ouvir. olhar, Claro. fazem um ecrã, ficam cegas e surdas e perdem imensa coisa, há um empobrecimento, não é? Mas isso achas que é uma coisa animal que está relacionada com o medo? Uma coisa de preservar o que nós somos e que nos sentimos ameaçados e como tal reagimos dessa maneira? Sim, pode ter a ver com mecanismos primitivos de defesa, não é? Que vêm até biologicamente de uma infância precocíssima. Há um psicólogo que foi famoso no tempo do Freud, Spitzer, que identificou por volta dos 8 meses do bebê uma coisa que ele chama a angústia ou estranho. Não é? Repara, aqui só, continua depois a desenvolver isso, mas isto acho que tem a ver que nós temos muita dificuldade em mudar de opinião. Algumas pessoas. Bastante, acho que todos. Pois. Todos. Há sempre a desconfiança. Claro que há pessoas que estão disponíveis a ouvir e dizer, se calhar este gajo tem razão. Pois. Mas é sempre uma coisa reticente, não é um rio que entra, a opinião do outro não é um rio que entra por dentro de nós em tranquilidade. Não. Nós vamos criando uma filosofia de vida, vamos criando ao longo da vida. Agora, o que nos protege dessa cristalização é ousarmos continuar a pensar. E isso não é sempre muito fácil, porque realmente há angústia, tudo o que é diferente, tudo o que é estranho, para voltar ao Spitzer, por volta do 8º mês da gravidez, do bebê. O bebê, as mães sabem isso antes do Spitzer ter escrito, o bebê estranha. Vê uma pessoa diferente, um avô com bigode, uns óculos, e ele estranha-se. Isso tem um mecanismo básico de defesa, que é natural, e é bom que a gente tenha uma certa intuição do perigo, da diferença, etc. Mas há pessoas, portanto, por exemplo, são idades. Porque é que as crianças detestam palhaços? Só muito tarde é que os pais levam as criancinhas ao... Porque o palhaço tem um fácil diferente e é inquietante, não é? Só mais tarde é que as pessoas eventualmente acham graça a essas modificações. Agora, eu acho que há pessoas e grupos
que mantêm-se nesse primitivismo dos 8 meses de estranhar o diferente. Ou porque é de outra raça, ou porque é de outra religião, ou porque é de outra ideologia, ou porque tem outra identidade. E há pessoas que reagem como se fosse a angústia ao estranho, primitiva, que é suposta. Até o estranho, em princípio, mais tarde torna-se de enorme curiosidade, tudo o que é diferente, porque senão não saímos da família. Ficamos só naquilo que é extremamente familiar, em princípio seguro, nem sempre é seguro, mas em princípio seguro. Pronto, eu acho que agora vamos criando tal filosofia de vida, alguma ideia. Por exemplo, quando eu digo que sou ateia, não me estou muito a ver acontecer-me, sei lá, a caminho de Damasco, cair do cavalo, estás a ver, ter de repente uma epifania e as línguas do Espírito Santo serem por mim e eu estar a falar 7 línguas. Quer dizer, acho que isto não me vai acontecer nunca. Será uma rigidez da minha parte. Talvez não. Talvez não. Mas estou-te a dar um exemplo de uma coisa que eu sinto que hoje em dia é estrutural em mim, não claro. é? E que te ajuda. E que me ajuda. E que me, apesar de que às vezes eu acho que seria um descanso de cabeça ter fé, não é? E as religiões nasceram muito da perplexidade perante a morte, perante a finitude e o medo, não é? Tem muito a ver com, para mim, tem muito a ver com o que nós não conseguimos explicar cientificamente, não é? Porque houve muitas coisas que nós atribuímos à religião porque não eram explicáveis cientificamente. E depois, quando foram explicadas cientificamente, a religião teve que se adaptar, porque aquilo estava à nossa frente, não é? A Terra era quadrada, não é? E depois, desculpem lá, enganámos-nos e vamos mudar aqui, vamos mudar a religião para nos adaptarmos, porque isto é tão... não dá mesmo, não dá para continuar nesta conversa. Sim. A religião foi-se adaptando. Não é? Exato. E houve umas que acabaram mesmo. Não é? Miguel, então, Copérnico, não é? Claro. Darwin. Eu fui posta com 12 ou 13 anos numa aula de moral lá nos Açores. Eu ousei dizer que nós, o meu pai, tínhamos explicado o evolucionismo, descendíamos dos macacos e tal. E o padre punha-se na rua que não queremos macacos aqui na aula, não é? Pronto, não interessa, mas só um petit fait divers com umas coisas... e isto não foi assim há uns anos. Foi aqui há uns séculos passado. Realmente, pronto, entretanto já me perdi. Mas... Então vamos continuar no que estávamos a falar, que é, será que as minorias, os imigrantes, as mulheres, os homossexuais, os negros, nós temos tendência a tentar pô-los de parte por medo, por estranheza? Sim, eu acho que, de um modo geral, lá está este medo e estranheza que nos assiste quase como um mecanismo de defesa muito primitivo. Em certas pessoas é fortemente reativado pelo confronto e a proximidade da diferença, como se fosse a nova invasão dos bárbaros, não é? Outro dia eu via comparar esta migrações, sempre houve migrações, quer dizer, o Império Romano cai porque migram todos aqueles povos na periferia e que invejam, precisam, vêm atrás da riqueza de Roma, não é? Daí todos os caminhos vão dar a Roma. Seria a terra onde havia pão e circo todos os dias, não é? E a Europa também aparece como um lugar onde vai haver trabalho, proteção, etc. E, portanto, nós assistimos a grandes migrações de sítios onde há fome, onde há guerra. Nos Estados Unidos? Sim, pois. Dos Estados Unidos para cá. E sítios também onde as pessoas querem fugir de ideologias com as quais não se identificam, que se sentem ameaçadas.
Mas há realmente movimentos, e a gente vê, na nossa própria sociedade, há bolsas terrivelmente agressivas relativamente a certos grupos diferentes, ou rássicos, ou identitários, ou religiosos, mas eu creio que correspondam a mecanismos primitivos. Porque me parece que, quando uma pessoa fala com uma pessoa que tem grandes problemas com os LGBTs, parece que há uma coisa quase estética. Esta pessoa se aproximar de mim, ou quase que eu fico contagiado, ou há um certo quase asco em relação. E isso, como é que tu achas que isso funciona em termos psicológicos? Eu acho que não é tanto que estética, é mais uma coisa que tem a ver com uma diferença. A pessoa tem medo da diferença. Não, mas as pessoas depois dizem, aquela tipa tinha o cabelo azul, e dizem estas coisas, é uma fricalhoca ou é um fricalhoco. Portanto, as pessoas dizem isto, não é? E, portanto, eu acho que o lado estético, não sei se aparece ali só de uma forma simbólica que representa outra coisa que os incomoda, ou se, eu acho que a essa altura mesmo a parte estética os incomoda. Eu tenho uma certa dificuldade, eu diria que não vejo isso tanto como uma estética, porque para mim a estética é realmente uma grande abertura a várias linguagens da diferença, não é? Eu vejo isso mais como uma inquietação por comportamentos diferentes. As pessoas pintam o cabelo de uma cor diferente, as pessoas vestem-se de uma maneira diferente, e isso provoca uma grande inquietação, porque há padrões de comportamento e padrões sociais e padrões de classe e padrões que vão cantonando as pessoas em lugares de uma certa segurança. Ali eles conhecem a linguagem, ali eles conhecem os códigos, não é? Conhecem, e se há qualquer coisa diferente, mas há pessoas que não, isto são grupos, são pequenas bolsas, felizmente não tomam conta da nossa sociedade, não acho que seja muito representativo. Hoje em dia, enfim... Sim, crescem na Europa... Nos Estados Unidos, na Europa, são grandes, Aparecem ameaças como vamos deixar de ter trabalho, vão incomodar as nossas mulheres, são tudo mecanismos de defesa que vêm da organização tribal primitiva, que também tinha que se acantonar e criar as suas defesas para sobreviver, não é? E, portanto, no limite, correspondem a inquietações paranoicas de sobrevivência que provavelmente alguns grupos têm, não é? Mas acho que isto é uma coisa mais sociológica, no sentido que o medo, a ameaça, nas pessoas que estão numa sociedade com um status quo mais estável e melhor, tomam um curso conservador, ao invés de que as pessoas que estão em situações mais desfavorecidas querem mais mudar o status quo. Quando há ameaça, não é? Se os mais desfavorecidos querem mais mudar o sistema, ou seja, se o medo provoca um movimento mais conservador ou um movimento mais radical. O medo é uma coisa que nos assiste a todos e é muito primitivo, até o medo físico de ser atacado fisicamente. Portanto, nós temos todos um instinto de defesa que começa pela bolha, até pela própria bolha corporal. Se alguém infringir um bocadinho esta bolha, nós temos uma inquietação, não é? Portanto, que há mecanismos de defesa. Agora, não sei, fizeste isso de uma maneira... eu acho que as pessoas que são mais reativas são provavelmente as pessoas que têm menos informação, menos cultura, menos open mind, menos capacidade de pensar o diferente, não é? Ousar pensar é que nos dá liberdade, não é? A filosofia aparece, ainda outro dia a Filomena referia isso,
A filosofia aparece na Grécia quando há uma crise relativamente aos deuses. E ainda há bocado dizias, quer dizer, há muita coisa que mesmo no nosso bem cultural judaico-cristão, tem sido retirada à Igreja. A Igreja hoje em dia tem um papel até progressivo, quer dizer, eu tenho ouvido com alguma curiosidade este novo Papa. Outro dia, completamente por acaso, falava de uma, parecia por acaso, falava de uma lixeira que ardia em Milão, ali ao lado, não é? Com riscos imensos, e as pessoas suportavam aquele cancro no meio da cidade, havia um escotoma, as pessoas não viam, os governos não viam, a sociedade não se protegia disso, não é? Mas depois há uma pessoa que diz, olha, atenção, isso, não é? Portanto, vamos pensar nisso, o que é que vamos fazer? Eu acho que estar aberto à diferença parte do ousar pensar, o que não quer dizer que a gente aceite tudo. Acho que às vezes há o risco da pessoa ficar um bocado confundida. Eu lembro de uma vez no tempo havia uma cadeira na faculdade que era expansão portuguesa, assim uma coisa mirabolante, e que a gente era obrigado a assistir àquilo e tal. Mas lembro-me era um comandante Teixeira da Mota que sabia tudo sobre a descida dos portugueses ao longo da costa da África, os padrões e tudo aquilo. Mas a certa altura lê-se uma carta, já não isso foi há tanto tempo, mas foi qualquer coisa que me impressionou, é que quando eles veem pela primeira vez um macaco, eles ficam na dúvida se ele terá qualquer coisa de humano e por simples não batizam. Que engraçado. Portanto, há assim histórias de a perplexidade perante o diferente, a perplexidade que nós tivemos perante os povos primitivos quando chegamos ao Brasil, as cartas ao rei que dizem que a nudez, quer dizer, o choque brutal perante a nudez, portanto, é tudo um choque de diferença. Então agora vamos aqui para trás, para o sítio onde íamos começar, que tinha a ver com a questão do belo, não é? E queria que tu me falasses um bocadinho sobre como é que aparece o belo em nós, se é na relação com a mãe, se ele depois, o belo se transporta, se o belo e o amor são a mesma coisa. Há aqui muita coisa para falar, não é? Isso dava para... Claro, os cânones do belo vão mudando, como é evidente. Hoje em dia, na arte contemporânea, muitas vezes o belo é o inverso do cânone do belo. Mas vamos começar pelos bebés, não é? Vamos começar pelo princípio. Nós sabemos isso, eu acho que a psicanálise contemporânea tem trazido um aporte muito grande a estas áreas. Nós, até porque se interessou muito pela vida, interessa-se muito pela observação, pela vida pré-natal, sabe-se imenso sobre a vida pré-natal, sobretudo a partir dos 4 meses de gestação, e a chegada ao mundo, quer dizer, a observação da relação das mães com os bebés tem-nos dito imensa coisa sobre a natureza humana. Nós sabemos hoje que na base da vida mental está a emoção. E a primeira emoção, quer dizer, enfim, já há proto-emoções, já há uma espécie de gramática primordial, como o Chomsky me falava, em relação ao fim da gestação do bebê, mas é realmente quando o bebê chega ao mundo e ele confronta essa primeira emoção, e a emoção é feita em relação a um rosto humano. Um bebê que não tenha mãe, o Winnicott diz que é inimaginável. Um bebê sem a mãe morre, não é? Sem alguém que o receba, que se confronte. E o confronto é com o rosto da mãe. E esta é a grande emoção, a primeira grande emoção é chegar a um sítio novo, é o primeiro momento de criatividade, que o bebê está ali criando a mãe está reconhecendo o bebê, está conhecendo, porque uma coisa são as ecografias, etc, outra coisa é de real sim, não é? O bebê, aquela criaturinha, aquela pessoa. E isso tem um impacto que um psicanalista com quem eu trabalhei há muitos anos, Meltzer,
chamou-lhe um impacto estético. Portanto, o primeiro impacto, a primeira emoção é de natureza estética. E pronto, e depois daí decorre e é introduzida também na psicanálise muitos termos que não existiam até lá. A perplexidade, o mistério, o enigma, porque o outro é sempre um enigma, vai continuar a ser toda a vida. Nós nunca conhecemos completamente o outro. Quase que não sabemos se ele existe mesmo. Exato. E é preciso que ele exista para eu existir, não é? A Firmina no outro dia falava nisso. A necessidade, sem o outro, eu não existo, não é? E o bebê, isto começa com a mãe, e é um impacto estético. Mas depois a mãe também o faz sofrer, se atrasa, nem sempre sabe ler o bebê, nem sempre sabe sonhar, porque a mãe empresta a sua capacidade, aquilo que nós chamamos a capacidade de referir, a mãe vai sonhando o bebê. Sabemos hoje que nós sonhamos antes de pensar. E nos últimos tempos de gestação já... Nós sonhamos antes de pensar? A vida mental como que é organizada primariamente através de uma espécie de atividade que nós chamamos onírica, não é? Mas voltando a esse impacto, é um impacto estético. Mas depois há o tal enigma, porque a gente não sabe se a mãe é boa, se a mãe responde, se a mãe cuida, se a mãe não nos deixa morrer, não é? Por isso porque é que as pessoas ficam, agora têm dado que falar, 2 crianças abandonadas na beira-beira estrada. Porque os psicólogos e as pessoas que estudaram isso acham que o medo da morte já está ali, no fundo, não é? A angústia de morte está ali logo. Sim, não é mentalizada, mas há um instinto de sobrevivência. O bebê, quando nasce, por exemplo, é logo submetido à força da gravidade, e aliás é o medo mais primitivo e que nós mantemos toda a vida é o medo de cair. Temos o terror de cair, estamos sujeitos à lei da gravidade. Aliás, temos sonhos que estamos a cair, mas antes de nós acordarmos, normalmente até com um esticão, uma coisa, um sobressalto, não chegamos nunca a cair. Nos sonhos nós nunca morremos. O inconsciente não conhece a morte. Este, para mim, é o grande mistério. Haver um espaço, haver um lugar no interior que não conhece a morte. A morte é inconcebível, não é? Nós nunca sonhamos a morte. Nunca sonhamos com a morte. Antes de morrer... Estamos lá próximos. Estamos lá próximos, ou de matar ou de ser morto, somos perseguidos, mas acordamos antes de morrer. A morte, o inconsciente não conhece a morte. Quem escreveu sobre isso, o que é que diz? Porque é que há... A primeira pessoa que escreve sobre isso é o Freud. Mas também é o Freud que descobre, de certo modo, o inconsciente, que para mim é a grande descoberta do século XX. Quer dizer, descobrir Vão passando aqui uma série de coisas. É um mundo que nós... Ele até dá o exemplo aquele gelo de que só aparece um bocadinho, como é que se chama? Um iceberg? O iceberg, quer dizer, nós só conhecemos uma pontinha do iceberg. Nós estamos sempre por exemplo, esta interpretação, as pessoas podem não aceitar, de que o primeiro impacto é estético, para mim faz o maior sentido. E esclarece-me sobre imensos fenómenos que... concretamente na relação com a arte. Pronto, é isso. Relativamente ao rosto humano, ainda há pouco tempo li um artigo até de um americano comportamentalista, que é uma linha completamente longe da psicanálise, em que fizeram um estudo, um levantamento, a palavra belo, bonito, aplica-se prioritariamente a quê? Fizeram um estudo, e é ao rosto humano. Aquilo que mais as pessoas referem como eventualmente belo é o rosto, enfim, o rosto humano. Isto vem deste primeiro impacto com a beleza. E a gente guarda isso, provavelmente, algumas pessoas mantêm esta capacidade de ter este impacto, e eu acho que isso se tem. A arte permite-nos, a arte, a música, toda a arte, não é? Todas as artes, já há pessoas que são mais sensíveis a umas coisas do que outras, mas nós vamos reencontrar
uma revelação, uma emoção. Ainda há bocado se falava que eu tive a sorte de passar em Londres, numa altura que tinham acabado, naquela semana, tinham aberto a Sala Rothko. Eu não conhecia Rothko, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Eu entrei, estava sozinha na sala e eu tive uma emoção brutal, e comecei a chorar. Quer dizer, eu fiquei de tal maneira, tive um impacto, eu tive um deslumbre. Eram cores, não é? Eram monocromáticos, etc. Isso fez-me pensar, aliás, eu lembro de ter levado isso para a minha análise e ter pensado sobre isso. E pronto, e tenho ouvido muitas pessoas falarem de emoções, de impactos, de coisas que... O Rothko, tenho imensa pena nunca ter visto a Capela Rothko, a Capela Houston, já não será nesta encarnação. Mas o que ele queria, e eu gosto imenso de ler entrevistas com artistas, e há uma conversa, suponho, com o Sylvester, do Rothko, que ele diz: o que eu me tentei aproximar, o que a minha pintura tenta aproximar-se da música. Portanto, é um pouco... O Rothko, como o Newman, são artistas místicos, não é? Querem, se poderá chamar, querem aproximar-se de qualquer coisa misteriosa, transcendente. E para vocês isso é, de alguma maneira, o inconsciente? É qualquer coisa que como está na nossa... Como a teia? Sim, como qualquer coisa que está na nossa... que a nossa natureza nos predispõe. Claro que termos tido oportunidades, termos tido uma mãe que também olhasse para nós, nos reconhecendo como a criança mais linda do mundo. As crianças normalmente dizem que as mães são lindas, e às vezes elas podem ser feíssimas, coitadas, pronto. Não se escolhe num catálogo, mas para a criança há mas a mãe também reconhece a criança. Eu acho que isso... Mas tu achas que a noção de bela é uma coisa construída? Porque agora estavas a dizer que há mães feíssimas, há mães que não são feíssimas. Achas que é uma coisa que existe mesmo, ou que é uma coisa... Eu acho que há uma predisposição, como se há uma predisposição para achar o rosto humano belo, não é? E depois havia uma predisposição para ser sensível à beleza do mundo, porque a beleza do mundo existe para nós. Não creio que os animais curtem sensorialmente o mundo, mas não creio que tenham uma grande emoção estética em particular, com o pôr do sol, com o mar, enfim... com a música. E quando é que tu achas que a questão da beleza dá a volta e nós começamos a querer também ser belos, não é? Ou quando é que isso aparece e em que processo é que isso aparece? Não é? Querer ser belos como? Nós começamos a querer também ser bonitos, não é? Queremos... porque nós primeiro identificamos a beleza externamente, mas depois começamos a olhar para o nosso corpo também, não é? Pois, é um bocadinho, também como no filme da Bela e o Monstro, beauty comes from inside. Há pessoas que podem não ser dentro dos padrões habituais, mas que têm qualquer coisa de encantatório. Voltando ao meu pai, que eu já é a segunda vez me lembro dele, havia uma senhora particularmente feiosa, mas que o meu pai dizia-me: não, mas ela é uma mulher muito interessante, é uma mulher picassiana. Que a senhora tinha assim uns traços. E eu acho que é muito raro haver pessoas feias. Às vezes, às vezes é qualquer coisa que vem de dentro. Pronto, qualquer coisa que vem de... mas depois há aquele enigma também, agora voltando ao impacto que nós temos e a sensibilidade que nós temos à beleza, é porque há uma beleza, mas depois há o que vem de dentro, não é? Por exemplo, há um fenómeno que é o cu de fudro, que sempre me impressionou muito, quer dizer, a pessoa vê
alguém e fica apaixonado. Mas fica apaixonado, mas não sabe nada daquela pessoa, não conhece. Não é? E até há filmes sobre isso, não é? Há um filme que havia há muitos anos, a Estreia do Mississippi, com o Belmondo, com a Catherine Deneuve nos seus magníficos anos. A mulher é uma criminosa, etc. E aquilo é um amor fatal, que ele vai atrás daquela beleza, persegue aquela beleza. E isso está descrito mesmo na literatura. Há um poema do Keats em que ele vê uma senhora tirar uma luva, ele descreve esse movimento de tirar a luva e ele apaixona-se. É um poema que fala deste fenómeno do coup de foudre. E eu acho isso um fenómeno interessantíssimo. Assim como estes impactos que temos às vezes com uma obra de arte. As coisas que vêm de um sítio... Eu ouço gente, não é a minha profissão, não é? Eu lembro-me que há uns anos uma pessoa que trabalhava com arte contemporânea, com arte muito... que eu acho que às vezes é muito difícil de lidar, porque é uma proposta de pensamento, não tem tanto a ver com a estética, para mim, não é? E eu não gosto de perder tempo a que estejam-me a explicar aquela mesa virada ao contrário, toda a partida, quer dizer, não... pronto, mas era uma pessoa que trabalhava fundamentalmente com coisas dessas e tinha um grande desinteresse pela produção estética mais clássica, que vinha do Renascimento, ou por aí fora, etc. E um dia ele confronta-se com o Êxtase 63, acho que é, do Bernini, e ele tem um ataque de choro que está horas a chorar, não é? E ele pergunta, mas porquê? O que é que ele viu? Ele viu qualquer coisa que estava dentro dele, não é? Isso acontece muito na arte. A gente vai ver-se. A arte atrai-nos muito também porque a gente está a ver-se, não é? Isso também acho fantástico na arte moderna, quer dizer, toda a arte é contemporânea, não é? Como se costuma dizer. Mas na arte moderna... Fala do João Queiroz, que é um artista que tu gostas tanto. Eu gosto imenso. O João Queiroz são paisagens metafísicas, não é? Eu sempre, primeira vez que vi João Queiroz, eu fiquei mesmerized, quando vi aquilo é outra coisa, aquilo não é aquilo está para além da paisagem, não é? Ele vem da filosofia, e eu acho que isso marca imenso, é um mundo muito particular. E a primeira vez que vi foi numa pequena sala da Gulbenkian, onde houve uns quadros que estavam expostos, e eu nunca tinha visto João Queiroz, e disse, isto é novo, isto é uma coisa fantástica. E a pessoa também, eu conheci-o e tive uma proximidade com ele, tive essa sorte, e era uma pessoa muito boa, muito bonita por dentro. Pronto, não sei que diga, olha... Não, mas podemos continuar a falar um bocado sobre a questão do belo, não é? Do nascimento, depois da questão de... Depois tu acabaste de não me falar muito sobre a questão de quando nós começamos a também querer ser belo. É a questão do espelho, é o quê? A mãe torna o bebê, há uma expressão também dos ingleses que trabalham com crianças, a mãe também é uma toilette mother, a mãe que cuida do bebê, que não é só lavá-lo, não é só o banho, é depois o caracolinho, o perfume, o vestir. As mães vão começando, as famílias fazem este investimento também no aspecto da criança. E os grupos sociais, etc. E nós gostamos eu acho que a pessoa gosta de estar bonita, de estar primeiro limpo, quer dizer, há uma coisa básica que é a higiene, não é? E depois também há padrões do grupo, na apresentação. E é o que eu te dizia há bocado, acho que todas as pessoas podem ter a sua beleza, o seu interesse. Mas às vezes há também uma pressão em certos grupos sociais ou em certo tipo de pessoas. Há uma pressão para aquilo que os ingleses chamam beautiful people, pessoas que não vivem senão para a imagem. Mas isto é uma doença já, não é? É também uma forma de claustro. São pessoas que vivem para a beleza, que vivem para a juventude
e que quando chegam ao milieu de la vie, quando chegam ao meio da vida, confrontam-se que não podem estar sempre em festa, o espelho nem sempre devolve a imagem que eles querem, e essas pessoas normalmente é nessa altura que procuram ajuda, quando ainda mantêm um mínimo de sanidade mental, porque normalmente deprimem, não é? Porque viveram sempre para o lado de fora, não é? É uma forma também, lá está, o Meltzer dizia que era uma forma de claustro, uma forma E essas pessoas estão um bocadinho fora do mundo, não querem saber de desgraças. Eu cá não quero saber de desgraças, não é? Não estão aliadas têm um egocentrismo, é uma patologia para mim, é um egocentrismo, um narcisismo muito... Agora, querer ser bonito, cuidar-se, torna o mundo todo mais bonito, não é? Assim como as pessoas no seu ambiente, na sua casa, fazem brincam às casinhas, rodeiam-se. Os povos primitivos, ainda há pouco tempo li um artigo de que encontraram assemblagens, quer dizer, reuniões de pedras diferentes, de cores diferentes, portanto, não é só pintar as paredes da caverna, mas quando encontravam coisas diferentes, juntavam. Eu achei interessantíssimo, não é? Pedras de cores diferentes, unhas de animais, não sei o que e tal. Nós fazemos isso de outra maneira, não é? Diz-me uma coisa, mudando agora de assunto, que é, tu és uma mulher que és psicanalista há muitos anos, eu imagino que quando tu começaste a ser psicanalista devia haver muito menos psicanalistas mulheres do que há agora. E muito menos sociedades psicanalíticas, agora há várias. Claro. Primeiro queria começar por tu has trabalhado com muitos pacientes, com muitas pessoas, e se tu consegues identificar um padrão psicológico na mulher que é diferente do homem, e se te parece que vem mais uma questão cultural e social, ou se é uma coisa, porque nós não somos iguais, em termos de hormonas, e os homens não têm capacidade de ter filhos, por exemplo, e queria que me falasse um pouco sobre isso. Não sei se percebi bem, quer dizer, eu acho que os homens e as mulheres são muito diferentes, Pronto, obviamente. É isso que eu estou a perguntar. Basta olhar fisiologicamente, não é? Portanto, mas há uma coisa que temos em comum, que somos pessoas. Eu lembro-me de falar na minha própria análise, de falar sobre os homens e de alguma estranheza em relação a alguns aspectos, e o meu analista responder-me: os homens são pessoas. Não é? É uma coisa básica, não é? Os homens e as mulheres são pessoas. Não é? Isso é um aspecto que nos combinamos. Eu posso dizer aqui um bocado na pergunta, que é, hoje em dia há muito esta ideia de que se fossem as mulheres que mandassem no mundo, imagina, que o mundo havia mais paz, que era melhor. Não é? Há pessoas que dizem isto é ridículo, porque nós podemos olhar para quando as mulheres chegaram ao poder, a Thatcher, ou sei lá mais quem, tomaram as decisões da mesma maneira que os homens, da mesma maneira brutal ou não brutal. Por isso queria que tu me dissesse se tens alguma ideia sobre isto, se é mesmo verdade que a perspectiva de uma mulher perante o mundo é diferente ou não. Eu acho que o facto das mulheres terem filhos marca uma coisa, é que eu acho que naturalmente a gente não gostaria que os nossos filhos fossem para a guerra. Eu acho que esse aspecto provavelmente é a relação com a guerra, as lutas fratricidas, não é? Que nós há bocado até falávamos. Eu imagino que as mulheres não tenham esse tribo para esses movimentos mais agressivos. Mas
o século XX foi o século em que descobriram, de certo modo, a inteligência das mulheres, não é? Exatamente. Até há muito pouco tempo havia muito poucas pinturas, quer dizer, escritas... Poucas escritoras. Mas pinturas. Eu li agora 2 livros da Jane Austen que nunca tinha lido, e aquilo é 1700 e muito... Exato, século XVIII. E aquilo é impressionante. Eu nunca tinha lido, eu fiquei banzado. Eu fiquei, literalmente, eu não conseguia parar de ler o livro. Pá, uma inteligência, uma coisa... Como é que uma mulher naquela altura, com pouco acesso que tinha, até mesmo se calhar à sociedade, etc., não é? Conseguiu, pá, criar aquelas personagens, aqueles enredos, é absolutamente inacreditável, não é? Ainda antes dos Flauberts e por aí fora, não é? Antes do que aconteceu depois no século XIX, não é? Em termos de literatura. E se olhares para a pintura, agora andam a descobrir pinturas do século XVIII, do século XVII, etc. Todos os dias aparecem coisas novas. As mulheres também foram muito retiradas e retiraram-se muito de muitas práticas, porque a maternidade é muito absorvente, não é? E eu acho que tinha um colega que dizia, que já morreu, Amaral Dias, ele dizia que a descoberta da contracepção, da pílula, tinha sido tão importante como o marxismo, em termos mentais, não é? Dar a hipótese de dizer que não vou ter um filho. Não ter filhos, não claro, é? Não vou ter um filho. Não ter filhos, que isso teria sido uma... E teve, obviamente, isso teve, um ponto de vista psicológico, social, do poder, teve uma importância, continua a ter uma importância absolutamente... É uma coisa da minha juventude, quer dizer... Claro. Acho que é 1950. É uma coisa novíssima, assim como a compensação hormonal também é uma coisa novíssima. Eu fiz parte de um grupo de trabalho quando se começou a introduzir em Portugal. A penicilina é novíssima. Esquece. A penicilina é uma coisa novíssima. A penicilina é uma coisa dessa altura também. É tudo. Foi tudo mais os antibióticos, etc. Porque é que as pessoas agora vivem. Agora qualquer pessoa. Chegar aos 80 anos é normalíssimo, claro. Não tem nada de especial, quer dizer, é bom, com saúde e tal, mas quando era jovem, uma pessoa de 80 anos para mim era Matusalém, não é? Claro, quer dizer, já está na hora de ir embora, e agora não é? Mas isto tudo voltando, não sei, eu acho que ainda estamos muito num processo de sermos pares, de olharmos de igual para igual. E isto é uma longa aprendizagem. Nós saímos há pouco tempo das cavernas. Nós somos muito primitivos ainda. Mas eu penso que se está a fazer um papel... o papel do homem na família, por exemplo, hoje em dia, é completamente diferente do que era na minha juventude, não é? Eu vejo pelos meus sobrinhos, etc., jovens casais, eles partilham as coisas, fazem os trabalhos, cuidam das crianças e ficam com as crianças para as mulheres irem sair com as amigas, que eu acho que parece uma coisa menor, mas há uma identificação, é tal coisa de pessoa a pessoa, quer dizer, são de igual para igual, não é? Apesar de que somos muito diferentes, não é? Que somos muito, muito diferentes. E ainda bem, porque a diferença, pelo menos, a diferença atrai. Para mim, a diferença atrai-me. Então, agora, para acabarmos, queria falar um bocadinho sobre... Eu acho que ficou coisas por responder, mas se quiseres ir a qualquer coisa em relação a isto da mulher... Sim, dá de haver, há muito mais coisas, mas temos mais... Na questão da maternidade é uma coisa super importante, não é? Não se fala tanto como se calhar se devia falar. Agora, se calhar, tem-se falado pelas mais razões, mas se quiseres falar um bocadinho sobre a questão da maternidade... Não, eu acho que quase todos esses temas estimulam a falar, mas não falaríamos de mais nada, portanto, para dar espaço para outras coisas, ficam pequenas pontas no ar. Vamos falar de uma coisa que tem alguma coisa a ver, que é a questão da identidade, não é? Que hoje em dia fala-se muito da identidade e do direito
nomeadamente dos jovens, terem a sua identidade, poderem escolher, etc. Eu queria perceber como é que tu lidas com isto, até porque muitas vezes a questão da identidade pode também ser uma paragem, pode ser uma prisão, também a pessoa descobre que é isto, identifica-se e ali fica, não é? Eu queria perceber como é que tu lidas com a questão da identidade. Porque, ainda para mais nos jovens, eles estão à procura de se incorporar na sociedade, estão à procura de um grupo que sentem que pertencem a, não é? E queria perceber como é que tu Mas está-se a referir à identidade enquanto identidade de género? Sim. Nesse aspecto. A identidade é tudo. Uma pessoa sentir-se, até pode ser sentir-se negro, ou sentir-se... Pronto, é declarar-se uma coisa, não é? Isto, para uma pessoa da minha idade, isto é uma coisa nova, não é? Aliás, enfim, introduzi na formação da sociedade, como uma cadeira de opção, as novas sexualidades. E convidei uma colega que especialmente se interessava por esses assuntos de dar, e eu própria me inscrevi nessa, porque obviamente tinha muito pouca informação. Isto foi sobretudo uma onda que veio das Américas, com muita escrita e com muitas experiências diferentes, e que obviamente se inscreve numa certa omnipotência que assiste neste momento às sociedades mais avançadas. Tu podes ser homem, podes ser mulher, podes até ser bicho. Outro dia apareceram aí uns tipos que se identificavam com animais e é uma coisa que se chega a um ponto ridículo da ordem dos veterinários dizer que só trata de animais. Eu vi. E não, assim, é uma caricatura, não é? Não é só... Mas na minha juventude, o problema que se lidava era as pessoas assumirem-se ou não como homossexuais, não é? Portanto, identificarem-se com outra opção. E de repente as coisas são muito rápidas e com efeitos concretos na realidade, na própria realidade corporal. As pessoas hoje em dia podem operarem-se, fazerem tratamentos hormonais e assumirem outro tipo de corpo, não é? Isto era impensável, quer dizer, eu não sabia que isso existia quando era adolescente, não é? As pessoas podem engravidar ainda um banco de esperma no norte da Europa porque querem ter um filho louro, sei lá. As pessoas podem... Isto são tudo coisas muito novas, muito novas. E penso que chegaram de repente, não é? Invadiram o espaço mental de repente, e acho que introduz nos jovens uma grande ansiedade, porque eles põem-se a problemática de que podem ser o que eles quiserem, ou o que lhes passar pela cabeça, ou podem confundir a fantasia com a realidade. Isso é mau? Pode haver, por exemplo, dúvidas, acho que faz parte da adolescência, uma certa integração da bissexualidade, uma certa propostas de outra maneiras, etc. E os jovens podem ficar muito confusos e passarem para decisões precoces, que às vezes são irreversíveis. Eu penso que é o risco dessas coisas. Agora digamos que a gente tem que encarar isso. A gente tem que... é uma coisa muito nova e que está muito em fase de experimentação, digamos assim, para a natureza humana e para as sociedades avançadas, porque isto só tem lugar em sociedades
avançadas, não é? Mas tu achas que essas pulsões são culturais? Até porque, no fundo, estás um bocadinho a dizer que essas pulsões são culturais, porque só aparecem em sociedades avançadas, que em África essas pulsões não existem porque a sociedade não permite que elas desabrochem. Não, eu acho que as sociedades tecnológicas modernas também propiciam que se possa concretizar a omnipotência das fantasias. Se tu queres ser, se queres que o teu corpo, quer dizer, aquela fase clássica que parece que vem do próprio, que vem ainda do Napoleão, que foi adotada pelo Freud, a biologia é um destino. Portanto, nasces homem, nasces mulher. A biologia é um destino. Isto hoje em dia já ninguém diz isso, não é? Mas a técnica, o avanço da ciência pode permitir uma transformação contra o que o destino biológico te determinou, não é? Agora, nós temos ainda muito pouco recuo sobre essas experiências. Não sabemos muito bem como é que a vida dessas pessoas que fazem estas opções mais de ponta, como é que essa vida vai evoluir, como é que vão envelhecer, como é que... sabe-se pouco. Eu acho que mesmo nos consultórios não aparecem... Quais são as posições que tu vês dentro dos psicanalistas em relação a isso? Eu acho que há colegas que se sentem mais preparados e mais habilitados e mais informados para lidarem com isto. Eu, quando não tenho formação suficiente nesta área, e quando, é raríssimo, mas já me apareceram 2 ou 3 situações, eu disse, olha, prefiro que veja este colega que tem muita informação e muita experiência neste tipo de situações e que poderá ajudá-lo a pensar isso. E eu acho que isso não é só pronto, há mesmo, pronto, não é o caso, porque eu não tenho nenhuma antipatia por tenho às vezes uma grande perplexidade, mas, por exemplo, há patologias pelas quais eu tenho uma certa, não me identifico, quer dizer, não posso sei lá, pessoas que têm toxicodependências como alcoolismo, etc., eu não tenho empatia e prefiro então dar a outras pessoas, que isso é como tudo, quer dizer, há pessoas que têm formação específica e têm uma empatia que é importantíssima, é indispensável, faz parte da tal kindness, não é? Eu lembro de perguntar a esse professor com quem trabalhei, o Melser, qual era a qualidade, quando comecei a ter supervisões com ele, qual era a qualidade maior de um terapeuta. Ele não me respondeu que era a técnica, nem a análise pessoal, nem o quadro. Ele disse a kindness. Be kind, a palavra em inglês é muito bonita, não é? Ser delicado. Aquilo que eu falava quando nós começamos a falar, esta delicadeza. E acho que essa delicadeza é indispensável, passa por essa empatia. E depois, obviamente, as pessoas têm que ter formação, informação, uma experiência, etc. E quando não têm, há quem faça, há quem saiba, há que reconhecer e orientar para outra pessoa. Agora, estava a dizer que vamos acabar ainda noutra coisa. Para que é que serve a psicanálise? Isto agora é a pergunta mais fácil, em princípio. Não, eu acho que é uma pergunta difícil. Eu acho que é uma pergunta dificílíssima. Para que é que serve a psicanálise e o que é que ela nos dá? Estou a ir diretamente ao teu ofício, não é? Eu fui fazer uma psicanálise pessoal, não para ser analista, foi porque numa dada altura da minha vida, confrontava-me com certas perplexidades, ansiedades, com insucessos da minha vida afetiva, etc. Eu tinha tudo para as coisas, enfim, à partida, para as coisas resultarem, etc. E eu sempre fui uma pessoa inquieta por respostas, também. Eu fui a filosofia, em parte, à procura de respostas, mas a filosofia só cria perguntas e não tem respostas. E, portanto, depois eu orientei-me
enfim, para a psicologia clínica, e depois um dia ouvi uma comunicação, logo a seguir ao 25 de Abril, ouvi na Faculdade de Direito, havia uma situação pós-revolucionária, havia uma quantidade de analistas que estavam cá embaixo, no anfiteatro, e depois havia uma malta ululante, naquela altura uma RPP que tomava conta das faculdades e tal, a insultar os psicanalistas, e estavam lá os big chiefs da época, os maiores psicanalistas da época, que se tinham exposto. Já era o Amaral Dias? Isso? Não, ainda não era. Era o Luz, o Alvim, o João dos Santos, o Cortesão e tal. E então havia uns tipos que queriam acabar com a psicanálise, porque isto era uma técnica burguesa, e matar aqueles psicanalistas todos, etc. E eles estavam, coitados, aterrados lá, e eu pasmado a olhar para aquilo, tinha acabado de vir da Bélgica, onde fiz a tal psicologia, essa pós-graduação, e eu estava pasmado a olhar para aquilo, e a dada altura há um senhor baixo, com ar assim de artista fané da Place du Tetre, que a rir-se muito, conta a história da galinha dos ovos de ouro, quer dizer. E eu pensei, vou dizer para o lado, como é que este tipo se chama? Disseram, Francisco Alvim. E eu disse, um dia fizer uma psicanálise com este tipo. E foi. E, passado um tempo, eu fui ter com ele, ainda esperei uns meses, que ele não tinha vaga, e fiz análise com ele, e foi um grande encontro na minha vida. Ele era um homem muito silencioso, mas tinha intuições brilhantes, e eu achava-o corajoso e vital, e inteligente, e era um homem livre, não é? Um homem que, portanto, eu acho eu acho que o que se vai à procura da psicanálise, só se descobre isso durante a forra, vamos usar pensar. Podemos pensar em tudo, não podemos fazer tudo, mas podemos pensar em tudo. Uma liberdade. A liberdade também pode existir na arte, não é? Há artistas que se sentem livres a fazerem a sua arte, não é? Eu lembro uma vez um encontro com o Sá Nogueira. Ele tinha acabado de vir de Madrid de ver uma exposição do Barceló, que eu também nunca tinha ouvido falar na época, e ele disse-me com um ar muito entusiasmado: Carmo, eu conheci um homem livre, chama-se Miguel Barceló. E eu fui ver, eu fui a Madrid de propósito ver essa exposição. Mas voltando à análise, eu acho que a análise permite-nos não ter medo de pensar, e lidar com aquilo que hoje a psicanálise se chama capacidade negativa. Nós não sabemos muita coisa, e esta capacidade negativa é uma expressão que entrou na psicanálise retirada por um analista chamado Bion, tirada de uma carta do Keats, não é? Que é sermos capazes de lidar com o que não sabemos. E eu acho que, apesar de... mas mantendo o desejo de continuar a saber, sustentando o desejo de pensar. E hoje, com a mais velha e com outra maturidade, eu acho que há coisas que nós não vamos, ainda há pouco tempo, num colóquio falei sobre isso, há coisas que temos que tolerar nunca saber. Não vamos nunca saber. Vamos avançando, mas nós não vamos... E isso é uma coisa muito... pode ser muito angustiante, nós não... Pronto, e daí há um descanso de cabeça para as pessoas que são religiosas, que têm uma fé, ou que têm uma certeza, como há bocado, certos grupos que têm certezas, não é? Mas nós não sabemos, e temos que tolerar não saber e viver com isso, não é? Reconhecendo que há qualquer coisa de misterioso, de incognoscível, qualquer coisa... Mas então tu achas que o processo da psicanálise é um processo em que nós aprendemos a lidar com que não vamos conseguir controlar isto tudo? Sim, e ligar-nos à vida. Eu acho que há muita coisa que trabalha contra a vida em nós, em cada um de nós. Quando a pessoa está muito deprimida, e qualquer um de nós pode ficar deprimido, qualquer um de nós se pode deprimir. Lá está o Amaral dizia, só não se deprime quem é estúpido, e o Coimbra de Matos também gostavam de dizer essas botadas. Qualquer um de nós se pode deprimir, ter angústias, ter
há sintomas, pronto, não foi propriamente um sintoma, sei lá, uma agrofobia ou uma coisa qualquer, mas há várias dificuldades das quais que podemos elaborar e transformar. Não estou a dizer que seja a panaceia universal. Há patologia apesar de que a psicanálise pretende chegar aos psicóticos e chegar a patologias pesadas, mas há patologias que o psicanalista, exatamente, deve dizer, olha, deve procurar este colega, ou mesmo, às vezes temos pessoas que estão a ser seguidas, mas temos um psiquiatra que lida com a farmacologia de uma maneira sensata, que não... Porque há pessoas que não morrem da doença, morrem da cura, não é? As pessoas ficam catatónicas quase, não é? Isto é horrível. Mas há uma boa relação. Normalmente temos um ou outro psiquiatra com quem trabalhamos mais próximos e que podem apoiar o paciente concomitantemente com o processo terapêutico que ele está a fazer em análise. Os psicofármacos hoje em dia também avançaram imenso, quer dizer, é possível. Porquê é que tu achas que esses tipos do MRPP queriam matar os psicanalistas? Porque, quer dizer, os calouros adolescentes da Revolução, não é? Vamos acabar com estes... A psicanálise era considerada uma coisa de elite, uma coisa cara. Isso é para tipos que não têm... Eu própria tinha, à partida, um certo preconceito. Cheguei a simpatizar com a ideia de fazer psicanálise de grupo, não é? Que na altura fazia-se muito, sobretudo nessas alturas pós-revolucionárias, esteve muito na moda, havia muito, as pessoas faziam muito... Era mais barato e era mais comunitário e era mais... Eu acho que são efervescências adolescentes das revoluções, depois isto acalma tudo, não é? Quer dizer, eu lembro-me que uma dessas pessoas ululantes nesse grupo, mais tarde conhecido como um psiquiatra muito razoável, não é? Um desses tipos, não é? Um desses tipos mais tarde. Mas foi para psiquiatra. E depois foi para psiquiatra. E era um tipo muito sensato e muito razoável. Eu acho que isso são frescuras próprias, como na adolescência, a gente sabe que... E porquê é que nos últimos, já há muitos anos, não é? Houve um movimento que não é desses revolucionários, mas genérico, a falar da falência da psicanálise, de que não resolvia nada? O que é que os detratores da psicanálise dizem? Há livros negros da psicanálise, não é? Os detratores da psicanálise. Eu acho que também houve certas pessoas que trabalhavam mal e que criavam, eventualmente, como em todas as áreas, não é? Também a medicina tem os seus erros. Claro. E tem as pessoas que não deviam estar a fazer certas... O Freud considerava uma profissão impossível, 3 profissões impossíveis. Ele dizia que havia 3 profissões impossíveis, a saber, ensinar, governar e curar e tratar. No fundo, a atividade pedagógica, a atividade política e a atividade clínica. Ele considerava e que eram aquelas atividades que atraíam as piores e as melhores pessoas. Isto dá que pensar, não é? Hoje em dia há sociedades que têm comissões de ética, às quais se pode recorrer, como há na ordem dos médicos, como há os médicos, também há a ordem dos médicos, às quais se podem recorrer. E, portanto, é uma prática humana, portanto, que poderá ter e tem também os seus defeitos, os seus pecados. E se a pessoa não está bem, deve mudar. Às vezes há pessoas que ficam eternamente,
à espera de um milagre. Os milagres dão muito trabalho. E é uma sorte, é muito importante escolher o analista, no caso das pessoas que escolher o analista, e que o analista também saiba se pode aceitar aquela pessoa, se tem competência, empatia, etc. Portanto, é uma escolha mútua, não é? Não é uma coisa que se vá, não deve ser uma coisa que se vá à lista telefónica. Mas achas que o Freud falava sobre a questão da empatia? Fala na identificação, nos processos de identificação. Sim. Pronto, o Freud, quer dizer, a psicanálise tem 100 anos, não é? Quer dizer, é uma ciência moderníssima e, apesar de tudo, tem já grandes avanços, não é? Tem aparecido mentes brilhantes, não é? A fazerem avançar a psicanálise. Agora é um state of mind, quer dizer, a gente põe-se um pouco àquele assunto, quer dizer, pomos-nos um bocadinho virados para a vida interna, para as fantasias, para o sonho. O sonho é uma atividade extraordinariamente misteriosa, não é? O sonho, como a arte, diz-nos quem somos, não é? Eu acho o sonho uma coisa... Sonho, não é? Por isso é que vocês estão sempre a pedir para... Eu quando tenho um sonho, quanto mais esquisito e complicado, melhor. Então, naqueles sonhos que se acordam... E escreves logo? Antigamente, quando tinha muito medo de me esquecer, às vezes tomava uns pequenos apontamentos e aconselho a algumas pessoas... Há pessoas que dizem assim, eu não sonho. Porque eu peço sonhos. Eu convido as pessoas a sonhar. Diz, olha, o sonho é um material, vem diretamente do inconsciente, é a estrada, o Freud dizia que era a estrada romana para o inconsciente, porque o sonho não conhece censuras, o sonho e a pessoa diz, não sonho, não, toda a gente sonha, tudo o que é acima de passarinho sonha, todos os animais de sangue quente sonham, quem tem cães e gatos em casa sabe perfeitamente que eles sonham, e por aí fora, não é? Já se identificou o sítio, a onda nos eletroencefalogramas de quando a pessoa começa a ter atividade onírica, depois foi um entusiasmo, começaram a pôr elétricos na cabeça dos bichinhos todos. E, portanto, os animais devem sonhar com a vidinha deles, não é? Mas nós sonhamos com coisas tão extraordinárias e tão mirabolantes que nós podemos acordar de manhã com a sensação de que estamos loucos, não é? A experiência mais próxima da loucura que eu tenho é acordar com um sonho que depois fico muito contente, porque tenho um trabalho de casa para o resto do dia, não é? E que me vai dar muito mais sobre mim, sobre a natureza humana e sobre a relação com os outros do que qualquer livro. Enfim. Porquê é que as pessoas dizem que não sonham? Normalmente não estão atentas. A sociedade desvaloriza, foi o Freud que recuperou a importância dos sonhos. Às vezes, socialmente, em vez de pessoas, agora menos, que as pessoas estão mais avisadas, contarem, esta noite sonhei, não sei o que e tal, e contarem um sonho mirabolante, sem perceberem o que estão a contar, e obviamente a pessoa não vai fazer psicanálise selvagem, a pessoa ouve e pronto, mas eu tenho um certo pudor em contar os sonhos assim, os meus sonhos. Claro. Mas há sociedades que valorizam muitos sonhos, quer dizer, teve cá em Portugal um psicanalista francês, mas que é egípcio, de origem egípcia, Sami Ali, e eu assisti aos seminários dele, e ele contava que de manhã, logo ao pequeno almoço, na primeira refeição da manhã, o que as pessoas se contavam umas às outras é: por onde é que andaste esta noite? A sério? E então, mas realmente, eu fiz uma grande viagem ao Egito, eu não sou muito viajante, mas fiz uma grande e longa viagem ao Egito e desci até a Abu-Simbel, e realmente aquilo é uma cultura que está toda cheia de, mesmo no seu remoto, na sua história remota, é toda cheia de simbolismos, não é? O lado da vida, o lado da morte, está fechada a flor, estar aberta, etc. Portanto, é uma sociedade que valoriza por onde viajaste durante a noite e que se preparava para uma longa viagem para além da morte, não é? Quando entrasse no outro mundo.
havia essa ideia de creio que já não é muito presente na sociedade egípcia, mas é impressionante a gente ser confrontados com a simbologia, com a arte egípcia, que é toda virada para este mundo da noite, não é? Este mundo das trevas, esse mundo que nós não conhecemos, este mundo depois da morte, não é? Porque eles acreditam que há um mundo depois da morte, não é? E preparam-se, os túmulos estão cheios, por isso é que a gente encontra toda aquela riqueza fabulosa nas pirâmides, que se continuam a encontrar, eles continuam a encontrar, não é? Ok, Maria do Carmo, podemos acabar nos sonhos. Sim. Muito obrigado, gostei muito da entrevista e acho que podemos cortar.